Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nós estamos com mais uma pré-aula para classes de jovens, agora com o título Davi provado pelo ciúme. Este é o canal Teologia Cristã em Foco, trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical e outros vídeos relacionados à teologia, à igreja e tudo que se refere a Deus. Vamos para o título novamente, Davi provado pelo ciúme. Texto principal, guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Salmos 25, verso 21. Resumo da lição, a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios e muito íntegro. Nós queremos apresentar o texto bíblico que está em 1º livro de Samuel 18, 7 a 16. Vamos fazer a leitura? Pegue sua Bíblia aí. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Saul atirou com a lança, dizendo: encravaria Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porquanto o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. A partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul. Por quê? Porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus, e agora Davi estava em ascensão. Levantou-se um ciúme tremendo e, portanto, Davi agora teria que passar por esse processo e superar esse momento tão difícil na sua caminhada, na sua vida. Nesta lição, nós falaremos um pouco sobre os ciúmes e as suas características, desenvolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. É muito perigoso isso. O ciúme é duro como ferro, é mau como a sepultura. O ciúme é terrível. Vamos ver o ciúme de Saul? Um rei ciumento. O comentarista ele coloca aqui que o ciúme é um sentimento danoso, realmente é um sentimento terrível que traz tristeza, frustração e muito prejudica a capacidade de refletir com clareza. A pessoa com ciúme fica cega. A pessoa acometida de ciúme doentio é capaz de fazer coisas absurdas. O dia da vitória de Davi sobre Golias foi celebrado por todos, porém despertou no rei Saul uma diferente percepção e uma crescente indisposição para com aquele jovem. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com o rei Saul. 1 Samuel 18, 10 a 12. Em reconhecimento a tal feito, o jovem foi elevado à posição de liderança no exército de Israel.
e passou a ser admirado e respeitado por muitos. Os cânticos que ecoavam o feito de Davi traziam inveja e provocava um crescente ciúme em Saul. Então isso gerou aquele conflito terrível e um espírito mau passou a habitar em Saul. Ele foi rejeitado por Deus e, consequentemente, um espírito maligno começou a fazer parte de Saul, começou a perturbar a sua vida. Gradativamente, o rei ficou descontrolado e movido por um desejo de destruir o suposto adversário. Meus jovens, vamos meditar aqui um pouco. Como é triste quando um líder como Saul é tomado por ciúmes e inveja de seus liderados. Todas as suas percepções serão turvadas pela amargura e o medo de ser ofuscado. Isso é triste. Não haverá satisfação nas conquistas, pois sempre será assombrado pelos temores de sua própria mente doentia. E o seu principal objetivo será desqualificar os demais, esquecendo-se assim do que deveria ser prioridade. Então, é um assunto muito importante para se meditar, porque isso tem sido a causa de muitas derrotas, de muito fracasso por aí. Prossigamos para o alvo. Veja que o ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. No entanto, devemos buscar a Deus sempre com postura baseada no amor. Um homem com princípios. No início, Saul foi escolhido por Deus, mas com o passar dos tempos, ele foi se afastando dos conselhos, dos mandamentos de Deus e, por fim, se desviou completamente, chegando ao ponto de Deus falar a Davi: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava obedecer ao Senhor. A verdade é bem diferente. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus, sim. 1 Samuel 9:16. Ungido por Samuel, lá em 1 Samuel 10, versículo 1, e foi cheio do Espírito de Deus, chegando a profetizar. 1 Samuel 10, 11. Nada disso foi empecilho para que ele se desviasse e um espírito mau se apossasse de sua vida. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos pelo mesmo profeta escolhido por Deus. Eles foram escolhidos por Deus. No entanto, um manteve-se fiel, não é? E outro caiu. A diferença foi a fidelidade. Nós precisamos ter esse cuidado, porque a fidelidade faz a diferença, não é? Escolher servir a Deus, se manter íntegro diante de Deus e perseverar, isso faz a diferença. A integridade a prova de ciúmes. Então, vamos ver a lógica humana. Ao olharmos a história de Davi, percebemos por diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende a autopromoção, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa, da maioria numérica, do direito, dos prazeres, a vingança, a riqueza, privilégio, domínio e muito mais. Fujamos dessa lógica e nos deixemos ser guiados por Deus. Veja o comportamento de Davi. Davi passou por momentos muito terríveis, porém, ele era dirigido por Deus e pôde superar todo aquele problema e venceu aquela barreira, aquela dificuldade e chegou ao trono. Deus cuidou de tudo. Davi não procurou exercer vingança, Davi não procurou destruir Saul, mas ele esperou em Deus e Deus deu a resposta. Deus entrou com a sua
presença e assim garantiu a subida de Davi ao trono. Ele reinou e reinou muitos anos, muitos anos. Então é um exemplo que fica aí para cada um de nós. Ao longo desta lição nós podemos refletir acerca de dois homens com perfis bastante distintos. Saul nos mostrou a lógica do mundo, a inclinação a fazer o mal e se esquecer do Senhor. Davi, por sua vez, nos mostrou um coração com princípios de integridade e desejo de caminhar na direção divina. Por isso, Deus lhe deu a vitória. Diante dessas duas histórias, nós podemos observar que a escolha de Davi foi a melhor e fez a diferença na sua postura, na sua permanência em servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós agradecemos sua atenção a todos, nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença para louvar, para engrandecer o teu nome. Continua conosco, abençoando a nossa escola bíblica dominical, classes de jovens e todas as classes, Pai, que nesse momento se preparam para a lição da próxima semana. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.